Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que a Tua graça nos seja revelada através deste apostolado. Anjos estejam em nosso favor, como está escrito, no cumprimento da Sua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia. Haja manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. A Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que ela seja revelada a cada um dos que vão me assistir e me ouvir nesse momento, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém comigo? Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Que saudade que eu estava de vocês, hein? Que era só online, né? Quem é que está aqui hoje? Dá um sinal quem está aqui hoje. Glória. Diga para o seu irmão, glória a Deus pela sua vida. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez. Anjos, podem se assentar, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. A você que está online pelo Facebook e YouTube, se não tem ainda o meu mais novo lançamento, livro MGA, série Graça e Apostolado. Esse livro, sexta-feira eu coloquei um, que foi lá para Rondônia. E a abençoada falou assim, nossa apóstolo, esse assunto eu não posso perder. Fala sobre predestinação. Então é o volume 6. Se você não tem ainda o volume 6, um dos assuntos, predestinação, a certeza da salvação. Outro assunto, graça, mostrando o erro e por que está errado, os batismos. Então, está aqui, ó. Se você não tem ainda o volume 6, peça pelo WhatsApp, pelo nosso site, entre em contato no Facebook e te mandamos pelos correios, amém? Livro Série Graça e Apostolado, volume 6. Abençoados, coloque a sua mão na sua Bíblia, coloque a mão na sua Bíblia e digam pela fé assim, olha, eu creio, por isso eu falo. O Espírito Santo que habita em mim me dará entendimento da palavra de Deus, e ela não voltará para o Senhor vazia. Eu creio, por isso eu falo. Receberei entendimento e sabedoria espiritual. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Havia uma profecia, aliás, havia muitas, né? Mas havia uma profecia que dizia a respeito do povo de Deus. Por favor, Isaías capítulo 45. Daqui a pouco a Jaque coloca o tema aí. Isaías 45, havia uma profecia, porque está no verbo futuro, por isso que é profecia. Isaías 45, verso 17. Isaías 45, verso 17. Quem já achou, diga amém. Isaías 45, 17 diz assim: mas Israel, pode sublinhar na sua Bíblia, tá? Será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Olha que coisa bonita, que glória, né? Aí você fala assim, mas eu não sou Israel. Existem dois tipos de Israel, né? Dependendo do seu ponto de vista. Tem o Israel da lei, que eram os judeus hebreus, e tem o, entre aspas, o Israel de Deus. Porque em Efésios 2, Paulo disse que de ambos os povos, Deus fez um. Entendeu? Então, em outras palavras, quando a Bíblia fala Israel, na verdade está se referindo ao povo
de Deus. Você não pertence ao povo de Deus? Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Eu faço parte deste povo. Então, Israel na Bíblia significa o povo de Deus. Existe o povo de Deus na lei, o povo de Moisés e de Davi, e o povo de Deus na graça ou em graça, que é a igreja. Então, havia uma profecia para o povo de Deus, independente se era judeu ou gentil. Porque, teologicamente, na letra, Isaías 45:17 se refere ao povo judeu hebreu. Mas Efésios 1:5 diz o quê? Que em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo. Então agora eu faço parte também do povo de Deus, porque eu fui adotado. E você sabe que na lei da adoção não existe maior ou menor. O filho biológico, ele é legítimo. E o filho adotado também é legítimo. Se o pai morrer, a herança vai dividida para o biológico e para o adotado. Por quê? Pela lei, o adotado é filho e tem direito legal. Então, se eu fui adotado em Cristo, eu faço parte do povo de Deus. Antes não erais povo, mas agora é povo. Deixa o Isaías aberto, abre em 1 Pedro 2. Não fecha o Isaías, não. Por favor, deixa o Isaías aberto, que todos os pastores do MGA tenham essa visão e esse discernimento. Por isso a importância de estar debaixo do apostolado, né? Para que Filipenses 2:2 se cumpra, ou seja, para que tenhamos o mesmo modo de pensar. 1 Pedro 2, deixa o Isaías aberto. 1 Pedro 2, olha lá, verso 10, ó. O que diz 1 Pedro 2:10? A respeito do gentil, antes não erais povo. Então, se eu for olhar na letra, Isaías 45:17 não é para mim, não é para nós. Porque antes não éramos povo, amém? Mas mudou a aliança, né? Então, se antes não era povo, 1 Pedro 2:10, agora sois povo de Deus. Então, se nós somos povo de Deus, vai para Isaías 45:17. Olha lá. Mas Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Jamais sereis envergonhados ou confundidos em toda a eternidade. A verdade é que Isaías 45:17 havia uma promessa, uma profecia de que a salvação seria eterna. Eu sou salvo, sempre salvo. Eu sou salvo para sempre. Eu sou um abençoado, eu sou um predestinado, eu sou um filho de Deus. Você é salvo, sempre salvo. Você é salvo para sempre. Você é um abençoado, você é um predestinado, você é um filho de Deus. Somos salvos, sempre salvos. Somos salvos para sempre. Nós somos abençoados, nós somos predestinados, nós somos filhos de Deus. Salvo sempre salvo. Salvo sempre salvo, salvo para sempre. Tudo é sinônimo de eternidade. Havia uma profecia e já se cumpriu. Porque eu estou lendo Isaías 45:17. Se cumpriu quando, hein? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Qual era a profecia que havia? Mas o povo de Deus, Israel significa povo de Deus. Quem faz parte do povo de Deus? Alô, porque tem gente na terra que não faz parte do povo de Deus. O bode não faz parte do povo de Deus. Romanos 9:22, o vaso de ira preparado para a perdição não faz parte do povo de Deus. Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Cristo não faz parte do povo de Deus. Cadê os que fazem parte do povo de Deus?
A última vez nessa noite, Isaías 45:17, mas Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Que gostoso falar isso! E eu, filho de pastor que nasci na lei, quantas vezes eu pensei e tinha medo de perder a salvação, hein? Também nunca tinha lido Isaías 45:17, né? Vamos na língua portuguesa? Isaías 45:17, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Alguém trouxe o dicionário Aurélio aí? Não trouxe? Não tem problema. É só você entender o que é eterno. Eterno quer dizer temporário, amém? Eterno, para sempre. É a mesma coisa, não tem fim. Eternidade. Isaías 45:17, jamais sereis envergonhados ou confundidos em toda a eternidade. O tema de hoje, Jaque. O que é ser salvo? Eu sou salvo, sempre salvo. O que é ser salvo? Pela graça eu sou salvo. O que é ser salvo? Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto o que? Ser salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom. Deus quis nos salvar, e por isso somos salvos. Pastor, o que eu fiz para ser salvo? Nada. O que eu posso fazer para ser salvo? Nada. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Porque você é salvo pela graça. É um favor que Deus te fez. Mas eu acho muito pequeno falar que graça é um favor imerecido. Eu acho isso aí tão mesquinho, tão religioso, falar que a graça é um favor de Deus. Eu acho tão limitado falar, a graça é um favor imerecido. Só isso? A graça não pode ser entendida como um favor imerecido. Como um favor imerecido, se Ele me escolheu antes da fundação do mundo, se Ele me predestinou? Então não foi um favor imerecido, foi um favor predestinado, segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle. Não foi um favor imerecido, coisa nenhuma. Foi um propósito. Foi um objetivo. Foi um Isaías 46:10. Vem comigo. Foi isso aqui, Isaías 46:10. Deus disse, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus disse, eu digo, o meu propósito subsistirá. Um dos propósitos, Isaías 45:17. Ao verbo no futuro, será salvo. Então é muito pequeno, é muito meramente teológico dizer, isso é muito escola dominical, né? A graça é um favor imerecido. Não, irmão. Graça não é um favor imerecido, não. Porque se você entendeu Efésios 1:4, que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Se você entender Efésios 1:11, fomos predestinados segundo o seu propósito. Está bem diferente de favor imerecido, né? Favor imerecido é uma esmola que você está passando e você vê um mendigo, o mendigo te mostrou a língua e te xingou, te ofendeu. Parece que ele não merece, mas é um mendigo, então você pega e dá uma esmola para ele, uma esmola imerecida. Porque ele te ofendeu, ele te xingou, ele te maltratou, mas é um mendigo necessitado, precisando, então você pega e dá uma ajuda para ele. Mas uma ajuda para ele, ele vai continuar sendo mendigo. Eu era pecador, eu não continuei sendo um pecador. Foi muito mais que um favor imerecido, foi um propósito. Foi um objetivo. Como eu gosto de Isaías 46:10, por quê? Porque mostra nitidamente a soberania de Deus. Para os mendigos espirituais que creem em livre-arbítrio, que pensa que decidiu ser salvo, que escolheu ser salvo, que aceitou ser salvo, muito mais que isso. Isaías 46:10, o meu propósito
propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10 mostra claramente um Deus soberano. Mais que um Deus soberano, um Deus que tem propósitos. Um Deus que teve objetivos, e um deles nos salvar. Alô? É muito religioso dizer, graça é um favor imerecido. É muito religioso isso. Quem fala isso é quem não entendeu a graça ainda. Quem não foi cortado pela graça. Os batistas, quantas vezes eu ouvi eles falar, graça é um favor imerecido? Quantas vezes eu ouvi os batistas falar isso? Graça não é um favor imerecido, não, irmão. Graça é algo da parte de Deus que te é revelado por graça. Graça não é uma teologia que você entende, ainda que ela é lógica e coerente. Não, já preguei há anos. A graça é uma revelação. Eu já era crente, eu já tinha uma Bíblia, eu tinha várias Bíblias, mas a graça não tinha, esse negócio de favor imerecido estava longe. Estava só na letra, estava só na conversa. Até que em fevereiro de 1997, Deus me revelou de fato a graça. Não tinha nada a ver com esse negócio de favor imerecido. Tá bom? Quando Deus me revelou a graça, ou quando a graça me foi revelada, não tem nada a ver com esse negócio de favor imerecido. Eu estava vivendo a minha vida quieta. De repente, eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Aquilo penetrou dentro de mim. Eu olhei para os céus. Nossa, olha o tamanho dos céus, infinito. Eu olhava para os céus. Então, 3 tapinhas aqui do meu lado direito. A voz suave. Você foi tão importante, papai. Você foi tão importante para mim. E eu olhando para os céus. Porque ele mandou eu sair lá para fora. Ele estava falando comigo, me revelando a graça. Ele disse, sai lá fora. Eu falei, eu vou ver um anjo. Vou ver um anjo. Nada de anjo. Então eu estou olhando para o céu. E aquela imensidão que não tinha fim. O céu, aonde eu ia tinha céu. Eu vou perto tem céu, eu vou longe tem céu. De noite tem céu. Naquela cidade, naquele estado, todo lugar tem céu. E ele, de repente, 3 tapinhas aqui e a voz. Oh, você foi tão importante para mim que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Então aquele negócio de favor imerecido caiu por terra. Se você entender, você pode aplaudir com vontade, tá? Porque, peraí, que eu não falei ainda, não falei. Peraí. Se você entender, você pode aplaudir com vontade. Porque entender que Deus te escolheu antes de fazer os céus e a terra, entender que você foi predestinado por Deus, isso não é um favor imerecido. Entender isso é receber a revelação do amor de Deus por você. Entender isso é entender o amor de Deus por você. Eu, filho de pastor que cantava. Usava o cantor Tristão e cantava assim: era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança. Aí de repente Deus fala que eu fui tão importante para ele. Irmão, eu nunca imaginei que eu poderia valer alguma coisa. Não tem nada a ver com valor, com favor imerecido, não. Não tem nada a ver com favor imerecido. Eu cantava, era um pecador. Eu cantava, tem misericórdia de mim. Um dia fomos na igreja metodista pregar lá. A pastora, vamos cantar o hino do cantor Tristão. Ó pecador indigno. Eu falei, nossa, o negócio tá feio aqui, meu. Caramba, meu. Eu ia pregar e a pastora pegou o cantor Tristão e começou: ó pecador indigno. Eu falei, putz. Já começa assim.
Já começa assim. Fui na Pentecostal, na Assembleia cantar, pegaram, era um pecador, andava sem Jesus. Falei, nossa, o negócio está pior do que eu estou pensando. Porque eu lia a Bíblia uma coisa e cantavam outra. Eu lia na Bíblia uma coisa e os pastores falavam outra. A minha vida já não estava batendo com o sistema. Eu já estava fora do sistema. Até que em 1992, às vezes eu esqueço o dia que eu nasci, o dia que eu casei, esses negócios, o aniversário das minhas filhas eu esqueço, mas as revelações não tem como. Foi em março de 1992, um ano depois eu recebi a graça. Março de 1992, um profeta chamou uma leva de pessoas, uns 10, e apontou para mim e falou assim, ele falou, Deus te escolheu para andar na contramão. 92? Você sabe quem é o profeta. Mas aquilo não saiu. Deus te escolheu para andar na contramão. 1992. Aí veio 93, veio 94, veio 95, veio 96, 1997 veio a revelação da graça. Foi contra tudo e todos. Contra a religião, contra a tradição, contra o sistema. Todo mundo pregava para ir para lá. Eu era o único que pregava, não, é para cá. Putz, o que foi? Lembrei. Foi profetizado que eu iria andar na contramão. Deus teve um propósito em te salvar. Não, Ele não te salvou porque você era um miserável desgraçado e Ele te deu um favor que você não merecia. Foi por amor que Ele fez isso. Você consegue compreender? Quando Ele me deu 3 tapinhas aqui no meu ombro e disse que eu fui tão importante para Ele, eu que achava que era um pecador, andava assim, eu pensava que era, e Ele falou assim, você foi tão importante. Hoje eu consigo falar sem chorar, mas muitas vezes quando eu ia falar eu chorava, eu não conseguia falar a frase inteira. Você foi tão, porque eu achava que era um pecador desgraçado, miserável. Ouvir isso de Deus? Você não está me entendendo, irmão. Você não está me entendendo. Você está crente que você é um pecador desgraçado, miserável, sem chance. De repente uma voz, Adriano, você foi tão importante para mim. Um miserável importante. Mas era assim que Ele me via. Tu és perfeito, Tu és perfeito, perfeição irremovível, mora em teu espírito. Era assim que Ele me via. E eu era um pecador, andava sem Jesus. Estava errado. Eu estava errado. Ele disse pela boca de Jeremias, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Eu falei, é porque esmiuçou, hein? Eu, crente que era um pecador, andava sem Jesus, de repente, papai, você foi tão importante para mim, que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. E eu estava olhando para o céu, impossível medir, impossível tudo. Como é que Ele fez esse céu? Como é que faz um céu? Vou entrar na internet para ver se eu acho como é que faz um céu. Como é que Ele fez esse céu? E eu olhando para o céu, que não tinha fim. Eu fazia assim, o céu não tinha fim. E eu encantado com o céu, que não tinha fim. De repente Ele disse que eu era mais importante que o céu. Aí a palavra de Jeremias, não é minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Esmiuçou. Jeremias 18, quebrou o vaso e tornou a fazer dele um outro vaso, como bem lhe pareceu. E então, eis-me aqui um novo vaso. Aquele Ele quebrou e jogou fora. Isaías 45:17, Ele diz que você seria salvo com eterna salvação. Mas o que é ser salvo?
Todo mundo fala, pela graça eu sou salvo. Todo mundo canta, eu sou salvo, sempre salvo. Todo mundo fala, eu sou salvo. Eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo para sempre. Mas o que é ser salvo? Oh, você é salvo, hein? Olha, pela graça você é salvo. Mas o que é ser salvo? É João 10, 28. É isso que é ser salvo. Eu sei que você vai aplaudir quando você ler. Tenho certeza que você vai aplaudir. O que é ser salvo? É João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. O que é ser salvo? É ter a vida eterna. Sabe, irmão, pela graça sois salvos. Misturando com João 10, 28, ficaria assim, ó. Pela graça tendes a vida eterna. Sorriso bonito. Você ficou feliz, né? Não é maravilhoso saber isso? Para quem ouvia que ia para o inferno, você não ouvia isso? Quantas vezes eu ouvi? Ao diabo, hein? Ao demônio, ao inferno. Se Jesus voltar, você vai ficar. Eu já batizei, estou tomando Santa Ceia, eu estou fazendo tudo certinho, se ele voltar, eu vou ficar. Então por que eu estou fazendo tudo isso? Eu pensava. Alguém mais pensava essas coisas? Eu pensava. Se Jesus voltar naquele dia, aquilo era um terror. Essas pregações eram um terror. Como você está? Se Jesus voltar daqui 3 horas, se ele voltar daqui 1 hora, como você está? Se Jesus voltar daqui meia hora, como é que você está, irmão? Se Jesus voltar daqui 5 minutos, como você está? Voltou! Ah, fiquei! De tanto que era a condenação. Tem alguém entendendo? O que você fez ontem? Falei, vixe. E vinha as condenação. Se ele voltar, vinha as condenação. Mas aí ele quebrou esse vaso. E ao fazer esse novo vaso, Pai, irmãos, eu chamo Deus agora como minha testemunha. Que não é soberba, que não é orgulho, que não é altivez, que não é presunção e que eu não sou um mentiroso. E não estou ficando louco. Eu ouvi Ele me dizer. Eu chamo Deus como minha testemunha. Que Ele tire minha vida se eu estiver inventando, mudando 1 vírgula do que eu ouvi. Amém. Você que me conhece há muitos anos, o Reinaldo está aqui há mais de 20. O Ronaldo está há mais de 20. Vê se eu já mudei essa frase. Você já ouviu essa frase incontáveis vezes. Foi assim, ó. Você foi tão importante para mim que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Você não sabe o que é ouvir isso de Deus. Aquilo me quebrou, esmiuçou, igual pegar uma paçoca e esfarelar a paçoca assim, ó. Foi o que aconteceu comigo. Quebrou, acabou o Marcos Gomes. Acabou a tradição, acabou ser filho de pastor, acabou a escola dominical, acabou tudo, ficou no zero. Ele esmiuçou a paçoca. Você, uma pessoa que tinha certeza e convicção que era um pecador miserável, desgraçado, ouviu uma frase dessa? Tem alguém me entendendo o que eu estou falando aqui? Ouvi isso, irmã? Eu estava crente que eu ia para o inferno. Ou que poderia ir. Depende, talvez, né? Quem sabe? Sei lá. Porque vai que Jesus volta e me acha. Me acha o quê? Ah, te acha. Mas pera um pouquinho. De agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele não me olha em carne. Está claro ou não está claro? Essa mensagem não te alivia, irmão? Me aliviou muito. Nós somos seres humanos. Eu tinha conflitos. Se eu como pastor e profeta tinha, imagina vocês. Conflitos por fazer coisas. Conflitos por não fazer coisas. Conflitos por pensar coisas. Qual ser humano que não tem conflito? Quem que não tem? Por isso que tem até evangélico, para não falar crente, que se mata
que tira a vida por causa de conflitos. Uma missionária da Assembleia de Deus pulou da ponte, lá na Marginal Tietê. Pulou da ponte. Estou cansado de ver pastor se enforcar, pastor se matar. Por quê? O diabo? Não, não é o diabo não. Conflitos pessoais e condenações mil, que ninguém consegue amenizar, quanto mais livrá-los desses conflitos e condenações. Eu tinha conflitos. Os pastores evangélicos em geral têm conflitos. Por pensar coisas. Por fazer coisas. Esquece um pouco os pastores. O povo evangélico tem conflitos. Por pensar coisas. Por fazer coisas. Eu não posso falar. Mas coisas de ser humano. Então aquilo trazia conflitos. E pior que o conflito, a condenação. Conflito mais condenação é igual. É verdade, eu mereço ir para o inferno. Conflitos mais condenação é igual. É verdade, desse jeito eu vou para o inferno mesmo. Tem alguém entendendo? Porque você fez. Porque você não fez. Porque você fez coisas. Porque você não fez coisas. Porque você pensou em coisas. Pastor, só de pensar, irmão. Quem tinha medo de Deus só de pensar em coisas? Entrava dentro do banheiro, era uma condenação que você nem imagina. Entrava dentro de um banheiro, e quem que não entra dentro de um banheiro? Era uma condenação inexplicável. Entrava dentro do banheiro, quando entrava no banheiro, fechava a porta, parecia que Deus estava assim, ó. Saía do banheiro, aí Deus parava de olhar. Mas entrava no banheiro, era assim. A vida era assim. Estou falando como ser humano normal. Aí veio aqueles 3 tapinhas nas costas, no meu ombro, e disse: você foi tão importante para mim, que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Eu pensei nos céus, não tinha fim. Eu pensei na terra, mais de 200 países na terra, não tinha fim. E aí veio a pergunta: eu fui mais importante do que os céus e a terra? Ele falou: Senhor, mas... Ele falou: lembra que Paulo disse? O amor de Cristo nos constrange. Constrange por quê? Porque era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança. Então constrange. Eu estava crente que ia para o inferno, de repente ele fala que me amou tanto, que eu fui tão importante. Pô, aquilo... Tem alguém me entendendo? Constrange, claro que constrange. Senhor, apanhamos essa mulher em adultério, e a lei manda apedrejá-la até a morte. Quebrou a lei. Segundo a lei, tinha que ser apedrejada. Não é? Segundo a lei, tinha que ser apedrejada. Jesus, você quer ver como constrange? Tem que apedrejar? Tem que apedrejar. Nós, escribas e fariseus, conhecemos todos os mandamentos da lei. E segundo a lei, essa mulher foi pega em adultério e ela merece ser apedrejada até a morte. Jesus, tem que apedrejar? Tem. Está escrito? Está escrito, conhecemos a lei. Jesus, é verdade mesmo. Só que vocês não estão interpretando corretamente a lei. Porque a lei manda apedrejar o pecador. Correto? Isso mesmo. Ela foi pega em adultério. Um grande pecado. Então a lei manda apedrejar o pecador. Isso mesmo. Então aquele que não tiver nenhum pecado pode apedrejar ela. Nunca ninguém tinha interpretado a lei desse modo.
Por quê? Porque Hebreus 7, a lei era um mandamento carnal. Segundo Coríntios 3, a lei era ministério de morte e condenação. Condenação, pegamos em adultério. Ministério de morte, merece morrer. Ela tem pecado. Vamos apedrejar, porque a lei manda apedrejar. Se vocês não tiverem pecado, pode apedrejar. O Zé olhou para o outro olhou para o Zé. Nossa, como que ele interpreta assim? Eu nunca ouvi isso. E aí, Zé? Não, eu não tenho coragem de apedrejar. Ô Tonhão, não, você está louco? Eu vou apedrejar ela. Se eu te falar o que eu fiz ontem, quem vai ser apedrejado sou eu. Ô Chicão, não, nem conta comigo. Se souber o que eu fiz hoje de manhã, você não, nem mexe comigo. Entre eles, tudo com a pedra na mão. Tudo com a pedra na mão. Ô Betão, não, você está louco. Foram soltando as pedras, dando uma de mané. Oi, o quê? Espera um pouquinho que está me chamando ali. Um saiu, o outro saiu. Oi? Não, espera aí, eu vou. E foi saindo e ficou só a mulher. Jesus. Ué, mulher, João 8. Cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram? Porque a lei manda apedrejar? Eles não te acusaram? A mulher, estou perdida agora. Ele esperou todo mundo ir embora. Bom, acho que era melhor ser apedrejada, né? Porque eu ia ser apedrejado e ia morrer. Esperou todo mundo ir embora. O que ele não vai fazer comigo agora, hein? O que ele não vai falar, hein? Lá para frente, Paulo recebeu a revelação de que o amor de Cristo nos constrange. Quer a prova que constrange mesmo? Mulher, cadê teus acusadores? Eles não te acusaram? Não, Senhor. Eles não me acusaram. Nem eu também te acuso, nem eu te condeno. Não, só pode ser uma pegadinha. Os fariseus tudo com a lei aberta, mostrando o texto, tudo certinho, que tinha que apedrejar. Não, só não pode, você não pode. Como que é que você falou? Não, sério, nem eu vou te condenar, nem eu te acuso. A mente dela, mas Senhor, se eu te contar o que eu fiz ontem, eu trabalho na Casa da Luz Vermelha, Senhor, se eu te falar que eles me pegaram no flagra. Senhor, eu fechei a porta direitinho e tal. Quando eu fui ver, estava lá, me pegaram no flagra, tirou a foto, tudo, filmou. Eles não te condenaram, não. Ela falou, vixe, agora eu estou perdido. Nem eu também te condeno. Ela falou, eu não mereço isso. Tem coisa errada nisso aí. Não, tem coisa errada. Espera um pouquinho. A lei está mandando apedrejar, está aqui em Levíticos. Mandando apedrejar até a morte. Mateus 5,17. Eu vim cumprir a lei. Pô, mas então ele tem que me apedrejar. Não, nem eu também te condeno. Olha, vai em paz e fica livre desse seu mal. Mas só assim? O senhor não vai me colocar no banco da igreja? Já sei, Reginaldo. Acabar o culto, ele vai me levar na secretaria. Você já foi na secretaria? Não tinha secretaria naquele tempo? Putz, já sei o que vai fazer. Deixou os fariseus ir embora. 3 meses de suspensão, sem tomar Santa Ceia, sem cantar na mocidade, né, Reinaldo? Não pode tocar, porque não pode tocar, não pode cantar na mocidade, não pode cantar no coral. Não pode. 3 meses de suspensão. Na lei era assim, Gino. Não é, Reinaldo? Lá era 3 meses também? Era 3 meses? 3 meses. Nem eu te condeno. Ela não entendeu nada. Pô, a lei manda condenar, não condena? Manda apedrejar, ele não vai tacar nenhuma pedrinha. Só pra, né, taca uma aí, vai. Eu mereço. Olha o que eu fiz ontem. Não é? Ô Senhor, dá uma bendada, vai.
Se eu te falar o que eu já fiz na minha vida, você vai dar uma benzada. Não, minha filha, nem eu vou te condenar. Mas não vive mais assim, não. Começa a cantar assim, ó. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Se você começar a cantar e viver assim, você vai parar de fazer essas coisas. Vai em paz. Nossa, ela foi assim. Nossa, é verdade mesmo, hein? O amor de Cristo nos constrange. Eu que merecia ser apedrejada. Nossa, que amor é esse? Eu sei que amor é esse. É o amor de Romanos 5:20. É o amor que aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Ou seja, não há pecado maior que a graça de Deus. Vá em paz. Só não viva mais assim. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. O tema de hoje, o que é ser salvo? É João 10:28. Digam todos, é ter a vida eterna. Então quando diz pela graça sois salvos, quer dizer o quê? Pela graça você tem a vida eterna. Diga, eu tenho a vida eterna. Você sabia que Moisés, que Davi, que Salomão, que os profetas, mesmo sendo homens de Deus, não tinham a vida eterna? Tinham a promessa de Isaías. Israel será salvo com eterna salvação. Tudo bem. Ô Isaías, pois não. Será salvo quando? Malaquias disse, Malaquias 4:2, para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Ô Isaías, mas quando? A virgem dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas quando? 800 anos antes, 500 anos antes, 300 anos antes, 20 anos antes, até que Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria... nasceu. Mateus 1:21, colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isaías aí, peraí. Nossa, Isaías 45:17, o seu povo será salvo com eterna salvação. Jesus nasceu 800 anos depois e ele salvará. Salvou, morreu, ressuscitou. Paulo olhou para a cruz e disse: pela graça você é salvo, pela graça você tem a vida eterna, porque você foi tão importante para Deus, que Ele te escolheu antes de fazer os céus e a terra. Era um propósito de Deus te salvar. Sem essa falsa humildade de que você não merecia a salvação. Sem essa falsa humildade de dizer que não merecia a salvação. Quem é que não sabe que eu, que você, que nós não merecia? Quem não sabe disso? Mas, pela graça somos salvos. Isso é um dom de Deus. Obrigado, Senhor, eu recebo. Pela graça tendes a vida eterna. Vamos terminar com Hebreus capítulo 9. O que é ser salvo? Diga, é ter a vida eterna. O que é ser salvo? É Hebreus 9:12. Ser salvo é Hebreus 9:12. Ser salvo é Hebreus 9:12. Ser salvo é Hebreus 9:12.
E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. O que é ser salvo? É ter uma eterna redenção. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje eu posso falar convictamente, não o que eu penso ou o que eu acho. Eu sou salvo, isto é, eu tenho a vida eterna, João 10, 28. Eu sou salvo, isto é, eu tenho uma eterna redenção, Hebreus 9, 12. Abba, Pai. Como é gostoso saber que eu sou salvo. Eu estava na lei, não sabia de nada, só tinha condenação. Promessas de que eu ia para o inferno, ou de que eu poderia ir. Mas em graça não. Quem aqui numa igreja da lei ouviu aí que poderia ir para o inferno, hein? Você chegou a ouvir isso aí? Então. Mas aquilo conflitava. Como é que eu vou para o inferno? Eu sou batizado. Eu me batizei. Como é que eu vou para o inferno? Eu tomei Santa Ceia semana passada. Mas o que você fez? Pô, então não vai dar certo, pastor. Por quê? Eu tomei a Santa Ceia, agora eu estou legal com Deus. Mas eu sou humano, sou carnal. Passou meia hora, eu já pequei. Se ele vier agora, eu estou perdido. Por que ele não veio meia hora antes, tinha tomado Santa Ceia? Então a salvação, ora eu estava salvo, ora eu não estava salvo. Ora eu tinha salvação, ora perdi a salvação. E se ele voltasse na hora que eu tinha perdido a salvação, estava perdido, estava errado. Não era assim? Era ou não era? A salvação oscilava. Nesse livro eu ensino, predestinação, a certeza da salvação. Salvação em graça não oscila. Um dia salvo, um dia não está salvo. Um dia o Espírito Santo está em você, um dia ele já não está mais. Ontem ele estava em você, agora ele saiu, porque também você, né? Putz, é verdade mesmo. Mas o que eu fiz ontem... Mas vamos buscar sexta-feira à noite. Então busca, e ele veio. Mas você... ele saiu. Então aquele negócio de busca, e sai, e puxa, estica, e vai, e tal. Acabou isso aí. Acabou! Agora eu posso cantar. Eu sou salvo, sempre salvo. Eu sou salvo para sempre. Eu sou um abençoado. Eu sou um predestinado. Eu sou um filho de Deus. Cante. Eu sou salvo, sempre salvo. Eu sou salvo para sempre. Eu sou um abençoado. Eu sou um predestinado. Eu sou um filho de Deus. Quem recebe? A vida em graça não oscila. Jesus perdoou seus pecados, perdoado para sempre. Jesus te salvou, salvo para sempre. Ele não dessalva. Ele te salvou, está salvo para sempre. Ele te perdoou, está perdoado para sempre. Ele te justificou, justificou para sempre. Ele te reconciliou para sempre. João 10, 28, ele te deu a vida eterna para sempre. Salvação não se perde. Salvação não oscila. O que oscila é a vida carnal. Pastor, e como é que faz se a minha vida carnal oscila? Gálatas 6, 7, não erreis. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você tem uma vida carnal que fica oscilando, um dia você está calmo, um dia você está nervoso. Um dia você manda para aquele lugar. Um dia você fala, glória a Deus, aleluia. Então se a sua vida fica oscilando, uma hora você mata alguém, você vai preso. Alguém entendeu? Por isso, Gálatas 6,7, não erreis. Uma vez com olhos iluminados eu li Gálatas 6,7, Paulo disse, não erreis. Eu falei, então quer dizer que está nas minhas mãos. Está na minha decisão, no meu poder. Eu posso tanto errar, como não errar. Isso, não erreis. Por quê? Porque o que você plantar, você vai colher. E eu, então eu posso ir ali como posso não ir. Eu posso fazer aquilo como... Isso mesmo. Mas se eu quiser, não, se você quiser, você vai. Ó a consequência, hein? O que você não pode ser é inconsequente. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Não vou.
Tudo me é lícito, oba! Mas nem tudo convém. Não, então não vou. Porque se eu for, eu vou plantar, vou. Mas eu não quero colher. Não, se eu fizer isso, eu vou ter uma colheita. Não, então não vou fazer. Porque aí eu não vou colher. Paulo, o que eu faço? Romanos 5,17. Se você recebe a abundância da graça, o seu fim é reinar em vida. Vamos terminar com Colossenses 1. Diga comigo, ser salvo é ter a vida eterna. Diga, ser salvo é ter uma eterna redenção. Vamos terminar em 2 minutos com Colossenses 1. Olha, vim falar em terminar, eu vi a Jovita, não sei quem fez, acho que foi a Ângela que fez, eu vi uma esfirra desse tamanho assim, meu. Guarda uma pra mim aí. Nossa, você viu o tamanho da esfirra que tem hoje aqui? Olha eu saindo da pregação. Você que não veio, você está aí no Rio de Janeiro, está na Bahia, você não vai comer. Você vê o tamanho da esfirra, dá para uns 3. Deixa um pedacinho para mim depois, hein? Vamos terminar com Colossenses 1. Colossenses 1,13. Aqui também fala o que é ser salvo. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas, diga graças a Deus. Por isso que você não vê ninguém endemoniado aqui no MGA, né? Você vê alguém caindo aqui endemoniado, rolando. Você não vê essas coisas, né? Você vê? Não vê, né? Por quê? Digam, Ele nos tirou do poder das trevas. Versão atualizada Scofield, nos libertou do império de Satanás. Olha que legal. Nos tirou do império. Colossenses 1,13. Nos tirou do império das trevas. E não só nos tirou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga, é lá que eu estou. É lá que eu estou. Está vendo? Olha que legal. Ó. Nos transportou para o reino do... Olha, abençoado, isso aqui é sua real posição. Quem recebe? Você não sabe, você não entende direito, mas a sua posição é essa. Você está no reino do Filho do seu amor, traduzindo. Você está literalmente no reino de Deus. A graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus. Você está no reino, abençoado. No reino não tem demônio, não. Amém? Por isso que você não vê essas coisas aqui em graça. Pastor, eu era da igreja da lei, lá um cai, torce, fala grosso e não sei o que, e pastor, e o diabo fala, e o demônio não sei o que. Não, em graça não tem essas coisas. Por quê? Ele te livrou do poder das trevas e te transportou para o reino de Deus. 14. Em quem temos a redenção. Você não vai ter, quem sabe, talvez um dia, se você for bonzinho, você já tem a redenção. Não entendeu? A saber, a remissão dos seus pecados pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, você teve a remissão, você teve a redenção. Por isso, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te chegará. Estou guardado e protegido pelos anjos do Senhor. Declare, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te chegará. Estou guardado e protegido pelos anjos do Senhor. Isso é viver em graça. É viver em Cristo. A lei dizia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A graça diz, aquele que está em Cristo. Essa é a nova linguagem. Aquele que está em Cristo tem a redenção, tem a salvação, tem a vida eterna, é abençoado, é justificado, foi escolhido, foi predestinado, foi tirado do poder das trevas. Papai! Você é salvo, sempre salvo.
Você é salvo para sempre. Você é um abençoado, você é um predestinado, você é um filho de Deus. Digam, você é salvo, sempre salvo. Você é salvo para sempre. Você é um abençoado, você é um predestinado, você é um filho de Deus. Eu sou salvo para sempre. Senhor, graças te dou por essa noite. Eu declaro a tua graça revelada em nossas mentes, em nossas almas, para a tua glória. Reinamos em vida em Cristo Jesus, e nenhum mal nos sucederá, porque temos em Cristo a redenção pelo seu sangue. Temos uma eterna salvação, temos uma eterna redenção. Nós somos salvos pela sua graça, salvos para sempre, a vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém poderá tirar de nós essa vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus. Essa é a nossa real posição diante de Deus. Levante a mão e diga: eu sou salvo. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho uma eterna redenção. Eu tenho a remissão dos pecados. Eu sou abençoado em Cristo, justificado em Cristo, santificado em Cristo, aperfeiçoado para sempre, e há muitos anjos em meu favor, para a glória de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu recebo a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé. Entre todos os gentios, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus. Abba, Pai. Sua melhor salva de palmas ao Senhor, e até quarta-feira. Você é salvo, você tem a vida eterna.